Fala galera, Lúcio Manzanetti, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, depende do horário que você está assistindo o nosso Manzacast, é o podcast dedicado a falar sobre assuntos de arquitetura, construção, engenharia civil, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor da engenharia civil. Quem quiser também fazer uma produção, pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente aluga o estúdio para outras pessoas também criarem os seus conteúdos, gravarem os seus podcasts, beleza? Diretamente aqui no nosso Manza Studio, que é aqui no Jardim Aquários, um estúdio com tudo lindo, maravilhoso, câmeras de primeira, 4K. Então, pode entrar em contato com a gente aí. Vou agradecer os patrocinadores do nosso ManzaCast, tá? Então, estilo movelaria, gratidão ao Jean e o Marcelo. E a Obra Tech Projetos, também, nossa patrocinadora. E o nosso grupo Polo Vale Decor, né? O nosso grupo de negócios de arquitetos. E também a Convap. Acabei de sair da Convap, estava tendo um treinamento de alvenaria estrutural, sempre engrandecedor, né? Abrilhantando aí a nossa profissão, muito bacana mesmo. E falando em abrilhantar, né? Hoje a gente está aqui com uma pessoa especialíssima, nosso amigo Jonathan Florindo. Fala, Jonathan, beleza? Tudo bom? Ótimo dia, meu amigo. Como é Tudo que você ótimo. tá? Bom demais. Olha, o Jonathan, ele é advogado, vai contar a história dele aí. Trabalha num escritório bem grande aqui na nossa cidade. Aliás, não tem barreiras de cidades aqui na empresa, né, que ele trabalha, que é a Libórcio Gomes, né? Ele vai contar um pouco da Libórcio aí para o pessoal. Beleza? Então, como o nosso canal é dedicado à arquitetura, engenharia, construtoras, lojistas, tem assunto da parte jurídica aí. Nossa Senhora, é extenso o assunto, né, A Jonathan? tarde inteira aqui. Tem, rapaz, tem muita coisa que pode ser comentado aí, esclarecido para vocês aí que estão assistindo o nosso MazaCast. Beleza? Primeiramente, a gente vai começar aqui o início aqui do bloco falando sobre o Jonathan, né? Quem é o Jonathan? Conta pra gente aí. Bem, antes de mais nada, aí, gratidão a todos que estão nos vendo. É um prazer estar aqui, Lúcio. Você é um cliente muito bom pra gente Gratidão. A gente tem uma amizade aí, né? Na e se verdade, tornou um amigo, né? Exatamente. exatamente. Eu conheci o Niklaus quando estava cursando o MBM e a gente tem uma amizade muito bacana, né? Desde aquela época, tal, tudo. E isso está perdurando ali ao longo dos anos. Muito bom mesmo. É uma, pessoa, Gratidão aí pela parceria, amizade também. é uma pessoa que a gente desenvolveu admiração, né? Sim, com Então, certeza. Não, e eu também, né? Admiro vocês demais. gratidão. Então, quando a gente pensa, né, quem que é o Jonathan? É um mineirinho, nascido lá na cidade de Varginha, Eita! mais conhecida como Terra do ET, mas eu prefiro que ela seja conhecida como a Terra do Café, Uhum. porque é a maior exportadora de café do mundo. Então eu sempre falo que Beleza, hein? ela é a Terra do Café. O ET foi só um evento lá, né? Se Mas assim, é bom que jogou no mapa, né? O Varginha. no mundo inteiro ela é É o ET conhecida de por isso. Varginha, Então, qualquer lugar que você fosse falar que é de Varginha no mundo, alguém vai falar do que é a terra ET. do ET. Exato. Então, faz parte. Legal. E eu vim de uma família humilde, né? Sim. Meu pai é pedreiro, minha mãe é funcionária pública, que trabalha no dia a dia varrendo rua. Uhum. Então, a minha família sempre foi uma família humilde. E Uhum. quando eu nasci, ambos moravam na roça. Então, até meus 7 anos de idade, a minha criação foi na zona rural, tendo Uhum. contato mais com mato, com animais, com plantações nesse período. E eu vejo hoje que foi extremamente relevante Sim. para formatar a pessoa que hoje eu sou. Então, isso me permitiu conhecer um pouco do desafio, que é construir uma, uma carreira, uma vida pautada em cima de valores, princípios Sim. e entender o porquê você está nesse mundo. Então, isso é uma parte muito relevante da minha história,
que ao longo do tempo você vai sempre fazendo aquela pergunta, né? Mas o porquê? Estou Sim. aqui por quê? Então, essa primeira fase na zona rural, depois com o tempo, meu pai decidiu mudar para a cidade para conseguir dar um estudo melhor para mim. Sim. Na época eu era filho único, até os 9 anos de idade. E aí depois, com 9, veio minha irmã do meio e depois aos 11 veio a minha irmã mais nova. Uhum. A pedido meu, porque eu queria ter irmão, era uma criança até então, me sentia muito sozinho. E isso foi muito bacana porque meus pais sempre dedicaram todos os esforços que podiam para quê? Para dar educação, para construir uma pessoa que pudesse ter aquilo que eles não tiveram, Uhum. tanto eu quanto as minhas irmãs. Então, isso marcou muito porque eles sempre me incentivaram a trabalhar o estudo, que Sim. para a gente hoje o lifelong learning. Então, isso contribuiu muito para o meu mindset atual. Sim. Lifelong learning, para a gente traduzir, né? É uma vida de aprendizado e crescimento aí. Com certeza. Life, né? Vida, long, ao longo da vida, learning, aprendendo. Aprendendo. Isso. Então, Ao longo da vida, aprendendo. um eterno Seria uma tradução aprendiz. aí. Um eterno E, aprendiz, show de bola. e ao longo da carreira, né, eu tive a oportunidade de experimentar com ele o que era a construção civil, mas Bom também, né? então eu conheço a construção civil muito antes de conhecer o direito, pela parte da mão de obra. Pelo seu perfil, você deve ter passado na tua cabeça em ser engenheiro. Foi uma das coisas quando eu era Ah. criança, refletia. Uhum. Mas aí vem sempre aquele porquê. E ao longo da Sim. história eu vou contar o porquê. Mas, entendendo que ali eu não me cativava, não atendia a minha proposta a princípio de desafio. Eu comecei a testar. Então, toda vez que eu tinha oportunidade, eu fazia algum curso diferente, entre elétrica, mecânica e vários outros. Durante a minha juventude, eu fui experimentando e vendo aqui qual que é a carreira que eu vou ter. Sim. Qual que é a minha perspectiva de evolução dentro dessa carreira. Sim. E eu fui fazendo testes. Na adolescência. Na adolescência. Dos Você foi 14, pensando sobre profissões ali. dos 14 aos 16 anos, eu fui passando por vários, testando. Sim. Aí, aos 17 anos, foi quando eu defini o que eu iria fazer da vida. Sim. Que era Mas fazer... você começou a trabalhar antes ou não? Desde os 14 anos já trabalhava. Já fazia uma coisinha ali. Sim. Primeiro com o meu pai, ajudando ele no dia a dia, até porque a minha faculdade eu paguei. Eles colaboravam com aquilo que podia, mas não tinham condições realmente de bancar a faculdade para que eu ficasse totalmente dedicado. Então, é aquilo que eu disse, né? Eles não mediram esforços, mas criaram uma pessoa para se virar. Que é o que eu acho que o mundo hoje... Trabalha em obra mesmo? Chegou a botar a mão na massa? Sim, fazer massa, assentar piso, fazer escada, casa, Fazer de tudo, né? É isso aí. Então, tive uma boa experiência. Você tem que botar a mão na massa, né? Então, é aquilo que você poderia fazer e não teve medo e nem pensou assim, não, isso é muito pesado, isso é muito difícil. Você pegou e fez. Parabéns. Sim. E aí, ao longo do tempo, chegando ali, né, a trabalhar, inclusive, em indústria, eu vi que também não era uma coisa que cativava meu espírito. E me identifiquei com o direito, comecei o curso aos 18 anos, voltado no primeiro momento para concurso. Meu objetivo era fazer concurso, virar um juiz, um promotor. Mas no terceiro ano de faculdade, um dos mentores que eu tenho me trouxe para a visão da advocacia. Sim. E ali eu me apaixonei, então nunca mais pensei em concurso. Era um professor, era um amigo? Não, foi um colega de escritório que virou amigo. Que fala assim, pô, cara legal, né? Que eu trabalhei para ele num primeiro momento. Entendi. E ele formatou o mindset de larga a mão de concurso
e vai para a Sim. advocacia. Aham, Então, legal. o Dr. Francisco teve ali esse papel muito importante no meu direcionamento. Mas, passando o tempo, eu entendi também que o que eu almejava, onde eu estava, não era o local. E aí eu conheci o Niklaus nesse mesmo escritório. Ele Sim. saiu primeiro, foi se aventurar, conheceu o Marcos, que hoje é nosso sócio, e os dois iniciaram a Limborso Gomes Advogados. Um ano depois, ele lembrou de mim, da experiência que a gente teve trabalhando juntos, e me convidou para fazer parte. Aí eu entrei com eles no escritório e comecei a trabalhar para eles. Só que ali eu vi uma coisa que eu não conseguia perceber no outro, que era perspectiva de crescimento e que eu conseguiria potencializar as habilidades que eu tinha. Então, dentro do propósito, inclusive, que eu tenho, eu conseguia moldar o escritório para fazer sentido na minha vida. Então, isso tudo fez com que as coisas fluíssem muito bem. Legal. Ao ponto de, ao longo dos anos, eu entrar para a sociedade que inicialmente era um funcionário. E hoje influenciar diretamente a sociedade pelas conquistas e pelas aberturas que foram dadas. Então, assim, o Niklaus foi um mentor meu, o Marcos foi o outro mentor. Eu tenho um pouquinho de todo mundo que passou Sim. na minha vida. Eu sempre tento extrair aquelas coisas que são boas Sim. e trazer, e levar comigo. E a gratidão por eles aí é imensa. Imagino. Recentemente, né, eu estive lá na casa de vocês lá, né? Eles moram em uma casa gigante aqui na cidade e fizeram lá um evento, né? Até a gratidão, né, de vocês para com o MBM, né? Que foi um divisor de águas ali na empresa, né? Com, Então, putz, isso com foi demais certeza. para mim também foi, né? Acho que para todos. Uhum. E aí tava lá o Marcos, o Niklaus, o Jonathan com o escritório de advocacia lá em Varginha. Diz que Varginha é a terra do advogado, né não? Lá hoje, proporcionalmente, tem mais advogados que no Brasil inteiro, por, Porque tem uma por universidade, habitante. né? Lá. Tem hoje 3 dedicadas ao direito. 3 Então, universidades na na mesma cidade, cidade. 140 mil habitantes, ou seja, todo mundo que forma é de direito. E aí ele falava, não, meu escritório tem 30 advogados. Eu falei, cara, nossa, negócio bacana. E aí ele falou que tinha um que era maior. Eu falei, não acredito. Tem. Putz, bem grande mesmo, né? E só fechando ali, né, o porquê. Então, assim, ao longo da vida, meus pais dedicaram muito esse mindset de crescimento. Mas eu entendi, e até tem pouco tempo, o que realmente me levou para o direito e que tem a ver quando eu estava lá nos 7, 8 anos, foi um momento que meu pai ele desenvolveu uma parceria agrícola e que ele arrendou uma terra. Só que o contrato que foi feito para ele não foi um contrato bom. No meio do caminho, quem arrendou a terra vendeu para terceiro. Sim. E aí ele lá com investimentos, tudo, e o tempo que ele tinha previsto, foi cortado praticamente a metade. E ali ele perdeu, né, aquela vontade de alçar voos maiores o que ele podia. Ficou limitado, ele criou uma limitação esse momento da vida dele. E percebendo isso, isso marcou a minha infância. E aí depois com o tempo eu fui entender que o meu porquê tem a ver muito com isso. Não só por não estar me encaixando nas outras coisas, mas porque as outras atividades que eu me propus não consegui entregar o que hoje eu posso entregar, que é fazer diferença na vida das pessoas e contribuir para que esse tipo de situação não ocorra. Aconteça, né? Então, realmente é uma percepção que às vezes está muito mais ligada à medicina, que é da contribuição de poder ajudar, mas foi lá de trás. Eu levei anos para entender o que realmente conectou para fazer o direito ter o sentido. E isso tem muito a ver hoje com o propósito, inclusive, da nossa empresa. A última linha do propósito é eu cuido de você. Sim. Então, para cuidar de você, você tem que estar ali, né?
no dia a dia, olhando com a visão do outro para conseguir enxergar aonde ela poderia ter problema. E Verdade. isso até transcende quando você pensa em advocacia. Às vezes o Sim, cuidar de você é estar ali disponível para um papo, te dar um verdade. conselho, te falar uma coisa que você não quer ouvir. Com certeza, né? Então, isso tudo conectou e fechou. Então, eu descobri o meu propósito. Então, meu propósito é para contribuir e eu consigo fazer isso através da advocacia. Sim. Hoje, a gente tem em torno de 20 mil pessoas que o nosso trabalho influencia direta e indiretamente. Então, Uhum. nós somos responsáveis por muitas famílias. Muitas. Cara, eu falo isso no meu escritório também. Por quê? Eu tenho lá 19 pessoas hoje em dia, mas a gente trabalha para diversos clientes, né? E esses clientes vão fazer os imóveis deles. E cada obra tem o pedreiro, a equipe do pedreiro, o encanador, a equipe do encanador, o eletricista, a equipe do eletricista, e sucessivamente, né? Então, putz, é uma cadeia gigante, né? Você pegar cada projeto, a quantidade de pessoas que você atinge ali com aquele primeiro serviço que você faz ali do projeto é gigante, entendeu? Então, às vezes você chega numa obra, aí contribuir com a sociedade, né? Que você falou aí. Eu tenho feito bastante isso. O que que é contribuir? Você chegar ali, dar um direcionamento, falar alguma coisa para alguém que pode aquela palavra fazer diferença na vida da pessoa, né? Uhum. Então, a gente que foi fundo aí num estudo, internalizou, né? Porque lá no MBM a gente, acho que assim, cresceu de dentro para fora. E aí você começa a enxergar as coisas de modo diferente, Uhum. né? E amplia bastante a visão, né? Com certeza. Muito. Então, só para fechar essa parte mais pessoal, né? Para poder ir na história um pouco da empresa, Sim. queria agradecer aí meu pai Dionísio, minha mãe Maria, minha irmã Bruna e Priscila, porque elas são responsáveis pela pessoa que eu sou. Então, Sim, com gratidão aí certeza. imensa à minha família, amo muito vocês. É isso aí. Agora, vamos lá, né? Aí você Escritório. chegou lá, o Niklaus tinha saído do escritório, ele e o Marcos se juntaram ali, começaram Ah, uma aí eu, história na advocacia. o Niklaus me convidou, né, para fazer parte. Eu fui trabalhar com eles, como disse, primeiro como funcionário. Sim, E fui desenvolvendo o trabalho onde o Marcos exercia, né, mais captação. O Niklaus fazia mais o administrativo e operação. E eu estava 100% na operação. sim. Ao longo do tempo a gente foi agregando pessoas, o escritório foi Foi crescendo. crescendo em Varginha, mudando de um lugar que era uma sala para um prédio de 3 andares. E as funções também elas foram um pouco se modificando. O Marcos continuou no comercial, eu Modifica até hoje, não vai parar nunca nunca. isso, né? Aí o Niklaus ele focou mais no administrativo e eu Uhum, comecei a administrar as pessoas. E administrei por 9 anos a equipe inteira. uhum. Aí chegou um determinado momento que eu consegui preparar meus 3,5, né? Consegui preparar pessoas para Sim. assumir a minha função. Aham. Passei ela para outras pessoas que a gente tornou É que é sócios, necessário, né? né, no meio Para do o caminho. crescimento da empresa é necessário. Se, Então, se você quiser ser um você tem que ir artista, passando o você não bastão, né, cresce. cara? Que senão não Exatamente. acontece, a empresa não vai para frente. Exatamente. Mas em um determinado momento eu chegava a administrar 25 pessoas Sim, diretamente. Hoje eu não tenho ninguém sobre a minha gestão. Então, assim, mudou-se muito desde sim, quando eu entrei até o momento que a gente está. certo. E Você foi um dos primeiros associados, sem ser o Marcos e o Niklaus, que de iniciaram. advogado, sim. E como é que foi esse momento? Ou já vinha uma preparação ali? Desde o começo, né, o que me levou para dentro da empresa foi o A sonho e a perspectiva. perspectiva de crescimento. Uhum. Então chegou num determinado momento que eu Você era passou de funcionário a tão ser essencial à um dos operação, sócios da empresa. que não fazia sentido eles me perderem. Então eles Sim, me trouxeram para dentro da sociedade. E exato, isso a gente fez uma outra vez, né? exato. Avaliando outras pessoas que faziam diferença Naturalmente, no né? negócio e trazer para dentro. Então a gente Legal. tem esse olhar e não espera as pessoas Uhum. virem em cima. Quando a gente identifica que tem um perfil, a gente Legal. mesmo convida. E assim, a Liborce Gomes, né, do que você começou e a história de crescimento da empresa, dá uma Uhum. passada
por isso aí, que foi... eu conheço a história, mas deixa você contar. Beleza. Então, ela nasceu em Varginha no ano de 2011. Esse ano a gente completa 11 anos. Começou com os dois. Um ano na advocacia, sem muito resultado, que a advocacia, o começo dela é realmente difícil. Mas o trabalho ali insistente dos dois começou a gerar fruto. E no segundo ano, né, fechando o primeiro ano, eles já não davam mais conta de atuar com tudo que tinha. Então surgiu a necessidade da minha entrada e dali para frente nunca teve parada. Sim. Foi sempre expandindo. Então toda hora a gente estava com um processo seletivo aberto, trazendo pessoas, desenvolvendo, Sei bem como que é isso. criando pessoas que pudessem, né, inclusive Crescer. contribuir com a sociedade. A gente nunca teve essa limitação de treinar as pessoas com medo que elas saíssem. No mínimo, eu estou entregando uma pessoa mais capacitada para ajudar alguém. Então, o meu papel eu fiz. Eu transformei também a vida daquela pessoa que Transforma esteve ali bastante, né? com a Porque gente naquele quando a momento. pessoa entra como ela entra assim como estagiário. Então, ela vai aprender tudo ali, né? É. Então, ela aprende realmente a profissão, trabalhando ali numa empresa, tal, tudo. Então, ela já sai, mesmo que ela saia depois, né? O ideal é que ela fique, né? Mas ela já sai preparada para o mercado. E a gente ficou 4 anos expandindo ali no mercado de Varginha, região, Pouso Alegre. E num determinado momento, o Marcos acabou chegando no Vale. E conheceu o seu Vicente. O seu Vicente, na época, falou para ele, vai fazer um curso aí com o Seu meu Vicente da Cis Madeiras é o pai do pai do Thiago, Thiago. né? Agora, Bandeirantes, depósito Bandeirantes, da Bandeirantes. Bandeirantes. Aí falou, vai fazer um curso lá que meu filho é professor, tudo, do Marcos. Olhou, falou, Rafael não, Oliveira, filho do seu Vicente, esteve aqui já. show. E ele ficou meio assim, mas foi. Na hora que ele foi fazer o curso, ele falou, preciso fazer isso. E ele foi o primeiro. Então, assim, com 4 anos de escritório, mais ou menos, a gente foi apresentado ao MBM nessas andanças para conquistar cliente, abertura de mercado. E ali começou a ter uma virada. Sim. O nosso crescimento ali ele se multiplicou muito em razão do MBM. Então, o Marcos fez o MBM no Também por primeiro conta momento. do foco que seria uma parte empresarial aí, jurídico da empresa, tal, tudo, ou vocês atendiam todo, A já gente, tinha esse foco? a gente já tinha nichado. Desde o começo, o escritório ele nasceu com o propósito de atender a empresa. Sim. Então, ele sempre estava buscando e conquistando clientes nessa área. A área jurídica A área mesmo. jurídica para a empresa. PJ, jurídica, que eu quero dizer pessoa jurídica, Pessoa tá? jurídica. Isso aí. Jurídica, porque tem o direito ali, o jurídico confunde com a palavra aí, né? Com certeza. Então, a gente sempre buscava trabalhar para as pessoas jurídicas. E ali era um campo, num primeiro momento, de network. Sim, O que ninguém havia nos contado é que a transformação principal não seria o o network. network, Isso seria acontece sempre. o crescimento pessoal. E o Marcos que entrou com certeza não foi o que saiu. E isso mudou um pouco o rumo que o escritório tomava. Na sequência, o Niklaus fez e também teve a sua transformação. Foi lá que eu conheci ele, né? O Grupo 78. Foi Conheceu bom demais. a pessoa Eu maravilhosa. conheci um Niklaus quando entrou e depois outro Niklaus quando saiu, né? Eu também, Bem diferente, né? eu também. Então, assim, e depois fui eu. Até eu falo que eu vim no momento certo. Se eu tivesse no lugar do Marcos, eu não estaria aberto para a proposta que o curso trazia. Então, quando eu entrei também me apaixonei. Virei realmente um defensor. Tenho o Flávio hoje como um dos mentores da minha vida. Porque ele Tem realmente vários, conseguiu né? mexer O Flávio pecinhas ali. realmente bem diferenciado, né? E com isso, o network ele acabou acontecendo. Então, foi consequência. Estamos rodando num ambiente com muitos empresários que começam a se interessar, ver esses meninos aqui, eles parecem ter alguma coisa diferente. A conversa é boa, deixa eu Sim. testar. E naturalmente, a gente foi fechando contrato, fechando contrato, fechando contrato. Chegou um momento que a gente olhou e falou, não faz sentido não ter uma operação em São José dos Campos. Então foi um momento que definiu-se por trazer uma filial para São José dos Campos.
montar o escritório aqui. E isso potencializou ainda mais o nosso crescimento. Então, estamos aqui em São José hoje, né? Por causa do seu Vicente, que lá atrás convenceu o Marcos a dar uma oportunidade para o curso MBM. E, através do curso, a gente veio para São José. Então, a gente tem uma enorme gratidão por todo mundo que pertence à comunidade do MBM e ao seu Vicente que nos trouxe para cá. Legal. E aí depois que vocês vieram para São José, né? Que aí, porra, ficou gigante o negócio ali. O mindset nunca parou, né? O curso foi expandindo tanto o mindset, as percepções, a visão, o entendimento do que é sair, né? Da função de ser um advogado para se tornar realmente um empresário. Então, todas essas transformações mudaram muito. Puxa o microfone um pouco para cima aqui. Aí, beleza. Mudaram bastante a percepção do negócio e de como tratar o negócio. Hoje a gente atua em âmbito nacional. Como eu te falei, a gente influencia 20 mil vidas. Eu tenho sob gestão mais de 1 bilhão. Então é uma alta responsabilidade sendo trabalhada no dia a dia. E trabalhamos para PJ e para pessoa física. Na PJ, a gente fala que é 360. O que você precisar enquanto empresário e empresa, a gente atende. Já pessoas físicas, a gente está com uma função social que é colaborar para que as pessoas consigam a aposentadoria e aquelas pessoas que estão com dívidas com o banco, a gente trabalha para ajudar ela a retomar a saúde financeira. Isso é muito importante, né? Porque o empresário às vezes sonha, não tem um planejamento perfeito ali, ou as coisas não acontecem do jeito que ele planejou e acaba entrando numa enrascada ali. Então, isso aí deve ser um caso rotineiro lá na Liborce Gomes, né? Assim, a gente tem em pessoa jurídica, tem muita gente realmente necessitando de ajuda nesse sentido, vivendo crises financeiras, porque o Brasil é um país que vem crise atrás de crise, um ambiente totalmente inóspito, né, para o empresário, tem muitas dificuldades, desafios que ele tem que superar todo dia. Já do ponto de vista das pessoas físicas, infelizmente, 77% da nossa população está devendo, está ainda e hoje está quase 30% efetivamente com restrição de crédito. Nossa. 30%? 30. Bastante, hein? É um número índice gigante, né? O que mostra da nossa responsabilidade, inclusive, de conseguir ajudar essas pessoas. Depois que vocês abriram a filial em São José, vocês abriram outras filiais? Então, hoje eu tenho em São Paulo e estamos estudando em Curitiba de local físico. Mas, como eu disse, hoje o âmbito de atuação ele é nacional. Né? Também eu vejo o Nick direto lá em Camboriú, tal, tudo, tem clientes lá, né? Aqueles prédios bonitos, aquele... Temos. Tem dinheiro lá, hein? Assim, tem os números, mas eu vou me reservar, não falar o tamanho da carteira lá. Mas é um ambiente que, assim, nos recebeu muito bem. Nosso volume de expansão lá foi maravilhoso. Em um curto espaço de tempo, conquistamos um espaço muito grande, junto a empresários que confiaram no nosso trabalho. Deve ser uma loucura, né? Porque a ponte aérea é gigante, né? Minas Gerais, São Paulo, Camboriú e outros lugares, né? Distantes aí. Acho que, nossa, deve ser uma loucura isso aí, né? Uma agenda complexa, precisa de muita gente para atender tudo e a todos. Como eu tô sempre na estrada, né? E hoje a minha função, que saiu de ser o diretor operacional para trabalhar o relacionamento com o cliente, então eu viajo. Eu estou sempre nos clientes. Então, assim, a minha vida realmente, cada hora eu estou num lugar diferente, conversando com pessoas diferentes, mas colaborando ali para o nosso propósito de fato. Legal. Cara, agora vamos no assunto aqui do nosso podcast, que é engenharia, arquitetura, construção, lojistas. Então, só começando por esse gancho, o seu Vicente lá atrás,
ele era da área da engenharia civil Uhum. e buscou a Liborce Gomes aí, que foi como o Marcos conheceu, chegou até o MBM. Uhum. Cara, imagino que esse setor deve ser ter muitos clientes aí dentro da tua empresa, grandes Uhum. construtoras, né? Tem também o da Coevo, né? O O Vitor, Vitor, o Fernando, que também são clientes lá de vocês. Cara, deve ter MZ3, pessoal aqui em São José. diversos, né? Então vamos lá. Começando do início aí, Uhum. vamos pegar um pequeno arquiteto ou um engenheiro que está começando na profissão. Fala Uhum. aí, o que que as áreas de risco, o que que essa pessoa tem que ter atenção? Uhum. Fale aí pro pessoal. Bem, primeira coisa, né, que um engenheiro ou um arquiteto precisa ter em mente é definir exatamente o que ele vai fazer e qual público ele vai atender. Porque isso direciona que tipo de cuidado você vai ter. Sim. Então, se você se propõe, É que assim, quando o cara começa, ele ele fala vai assim, atender todo mundo. que pintar eu traço, né? É, só que é, Ai, ai. só que É a realidade, a né, cara? gente O cara tem que entende, ganhar dinheiro, ele, ó, pô, vai, vai bateu, fazer, bateu na porta que já era. vai fazer o que surgir. Isso é normal em qualquer profissão, quando você Uhum. começa. A advocacia não foi diferente. Sim. Mas já se sabia para onde eu queria levar a empresa. Então, quando eu estou pensando em preparação, eu tenho que olhar para o futuro, independente se nesse momento eu vou trabalhar com o que aparecer. Mas qual que é o tipo de cliente que eu estou buscando trazer? Porque a depender do cliente, o perfil, eu vou ter Uhum. uma persona, né? Que é Sim, uma forma de agir e de ser para conquistar esse cliente. E isso exatamente. é a base para quê? Isso é muito importante, né? Para gente que trabalha com prestação de serviço, horas, dedicação, engenheiro, arquitetos, são artistas. Assim como um advogado no dia a dia é um artista. E sendo um artista, você precisa Sim. estar preparado para colocar sua arte em prática. Vou Uhum. colocar para quem? Qual que é o meu objetivo com isso? Então, se eu busco um cliente AA, o perfil de contrato, quando eu vou trabalhar com esse cliente, é diferente de um contrato que eu vou trabalhar com um cliente da classe C. Porque os cuidados e os riscos são bem diferentes. Muita Então, gente nem sabe disso, né? Ter personas ou quem é o meu público, o que que eu vou fazer, como vou direcionar. Isso faz total diferença, né? No faz. atendimento ou como você vai receber a pessoa no seu escritório, tudo, né? Na velocidade, inclusive, do negócio realmente se consolidar, dele Sim. começar a trazer retorno. Então, a primeira coisa é realmente identificar para quem eu vou trabalhar, qual que é o meu produto, qual que é o serviço que eu vou entregar. Aí, tendo esses itens, eu já tenho capacidade de definir. Eu vou estruturar uma empresa? Então, eu vou manter uma sociedade, eu vou começar uma empresa sozinho, que é o primeiro passo. Abrir Uhum. um CNPJ e ali definir com o que eu trabalho Sim. e começar a prospectar clientes. Então, começa-se no contrato social a definição. E se você tem sócios, ali você já tem que ter bastante cuidado de que definir qual que é a regra do jogo, qual que é o papel de cada um dentro da sociedade, porque isso vai interferir na prosperidade ou não dessa empresa. E se não der certo, você precisa ter previsão de como a pessoa Como vai que vai sair sair, ou né? você vai sair do negócio para quê? É que senão depois A empresa ela não pode sofrer porque os sócios não se não entenderam, se né? entenderam, porque tem propósito diferente, vão descobrir isso depois. Então, a empresa ela tem que ser pensada para sobreviver à ausência dos sócios. Então, isso é uma coisa muito importante ser definida. Uhum. Entendendo, então, o propósito da empresa, o cliente, constituindo um CNPJ, regulando a minha relação societária se eu tiver, Uhum. agora eu tenho que pensar no perfil de contrato de prestação de serviço que eu vou trabalhar. Então, Sim. para o público A, Aí tem que ter uma série de jurídicos ali, né? Contratos. a primeira coisa que eu vou te perguntar é se vai trabalhar para quem? Sim. Você pretende entregar o que para essa pessoa? Uhum. Então, eu vou entregar um projeto. Um projeto até que nível? Sim. Não, eu vou fazer um projeto elétrico e ponto. Não faço mais nada. Perfeito.
O projeto eu posso entender como uma prestação de serviço? Posso. Beleza, então isso influencia como é que vai ser a tua Mas acho que tributação. tem que colocar um nível de detalhamento, porque o cara pode chegar e falar, pô, mas não era isso que eu contratei. Então Aí, tem que estar bem claro aí que tá. até onde Então, vai aquilo. é um projeto que eu vou ter consultoria, ou seja, eu vou lá ver o que Você vai a acompanhar a engenharia está obra? fazendo, o pedreiro está fazendo no dia a dia para ver se ele está seguindo meu projeto. Isso faz Sim. parte do escopo. Então, se isso não é delimitado no contrato, provavelmente você vai ter aquele cliente que vai ter na percepção dele que isso é uma obrigação sua. Você fez o projeto, então acompanhe ele do começo ao fim e garanta que ele funcione. Uhum. Então, por isso que aí entra outro detalhe. O que você vende? Certo. Porque como você vende, o seu contrato vai ter que espelhar aquilo que você está vendendo. Então Sim. você precisa entender o seu público, o seu produto ou o seu serviço para que o contrato ele realmente tenha e vista a sua operação, para que ele traga uma segurança. E aí é o que muitas vezes as pessoas pecam, de procurar deixar achar aqui na internet um modelão, Sim. só que aquilo lá não foi pensado para o seu negócio. Ele não está atendendo às suas necessidades. Ele pode ser melhor do que não ter um contrato. Mas em um determinado momento ele vai pecar porque você vende mais ou vende menos coisas do que ele está ali prevendo. E ele não entende o tipo de problema que você vai ter. Uhum. Porque depois que você contratou o cliente e não ficou claro para ele a limitação e o seu contrato não fala, ou ainda que fale, o cliente vem te questiona, fala, não foi isso que você me vendeu, aí Sim. você Você não está pressionado, coberto juridicamente e ali ainda, você se lasca. ainda que você fez o objeto perfeitinho, mas Cara, isso na é. venda você falou mais do que precisava, porque você não sabia o que você Uhum. queria Você falou vender. que ia entregar isso. Aí você vai o quê? Você tem duas opções. Vou seguir o contrato literal Sim. ou vou falar pro cara, vou cumprir aquilo que eu te falei. Uhum. Então, cada um tem uma escolha. Ou também o cara tá querendo mais do que ele te contratou, né? Aí Cara, é. o contrato serve para fechar. Se Porque você não geralmente. conversou com ele e está bem escrito no contrato, Aham. fala, meu amigo, a gente não combinou isso, mas eu estou à sua disposição. Vai Uhum. ter um adicional. É, assim, entendendo o lado do cliente, ele tá ali construindo um sonho, tal, tudo, quer fazer um imóvel, ou tá comprando material, ou tá negociando um serviço, um produto ou um serviço. E o cliente, ele tem o sonho de fazer um imóvel, né? Estou me colocando do lado do cliente. Mas ele te contrata. E aí, naquela expectativa que ele tem, ele te contrata. Aí você do lado de cá, você fala assim, pô, o cara quer minha alma. Isso acontece, né? Então, o cliente fica ali, exigente e tal, tudo. E realmente, né? Alguns clientes, né? Eles querem sempre um além, e você fala, poxa, então você tem que definir isso, né? Porque senão você vende sua alma realmente, É. né? Vai- Literalmente. vamos bagunçar um pouquinho o negócio Bagunça aí. e vamos pensar assim. Aham. Então, eu sou um arquiteto Sim. e vou subcontratar Mas eu coloquei o projetos. ponto de vista dos dois lados, hein? Vou subcontratar. Então, eu fecho um cliente e a responsabilidade do começo ao fim é minha. Isso Sim, quer dizer o quê? Eu faço projeto arquitetônico, todos os projetos complementares de sim, engenharia, elétrica, hidráulica e dali por sim, diante. Eu contrato os prestadores de serviço, então quem vai edificar. sim. Eu posso, Quem vai construir, edificar, você está falando, certo? quem vai fazer a construção. Uhum. Eu vou decorar, mobiliar, entregar a Nossa casa de senhora. porteira fechada. O que você quer vender? A Então, alma e entenda mais um pouco, o né? tamanho, porque para isso você É vai ter que bem ter uma complexo isso aí. capacidade de administração de custos, né, de inúmeras áreas. Você vai ter inúmeros subcontratos com cada um desses prestadores que vão entrar para terceirizar o serviço. E você, na ponta, é o garantidor de tudo isso, porque foi você que vendeu para o cliente. Sim. Então, ele não quer saber se foi a construtora que está errando. Ele fez negócio com você. Uhum. Ainda mais, não, você indicou. Perfeito. Você indicou, eu estou pagando ela,
mas no seu Você é projeto está a administrador. administração. Então, cuide Sim. para que ela não erre. Você está sendo remunerado por isso. Então, depende muito daquilo que você se propõe. Então, se eu quero entregar soluções para todas as áreas, eu tenho inúmeras responsabilidades, com isso eu aumento enormemente o grau de risco. E para fazer esse tanto de operações simultâneas, você precisa pensar o seu negócio de forma muito estratégica no nível jurídico. Então, que tipo de contrato eu vou ter com a construtora que eu subcontrato? Uhum. Quais garantias eu tenho? Ela vai cumprir um prazo? Ela vai fazer ao bel prazer dela e eu vou furar o meu cronograma com o cliente. Se eu faço uma previsão de custo, vem uma pandemia e muda a base de cálculo dos preços. Como é que eu vou lidar com isso? Se o cliente já me Isso pagou à aconteceu vista. muito. Rapaz, o aço dobrou o valor. Então, quem tinha fechado obra com material e mão de obra, se lascou. Quem não fechou material e mão de obra, se lascou também. Por quê? O cliente tinha um orçamento para fazer a obra. 2,5 milhões de reais. O material subiu muito por conta da pandemia. Então, ele tinha 2,5 milhões. Só que ele precisa 3. Só que o cara já raspou o tacho, já não tem de onde tirar. E ele precisa de 500 mil reais. Como é que faz isso? Então, E aí fica aquela coisa quente em pessoas que estão construindo, o cara tá nervoso, o sonho dele tá ali empacado, tal, tudo. Isso aconteceu muito. Muito, muito, muito. Eu ando pelas obras e vejo o calor ali acontecendo, né? e na maioria das vezes, construção, principalmente quando envolve arquitetos, geralmente está envolvendo pessoas físicas, né? Então você está Sim, falando e vendendo o sonho de fato. A pessoa idealizou aquilo ali por anos até ela conseguir ter condições de realizar o sonho dela. Então, se você não está preparado e pensou o seu negócio para cada proposta de prestação de serviço que você tem ou produto que você entregue, uma cláusula que poderia te ajudar a equilibrar, tendo um desequilíbrio por fator de terceiro muito grande nos preços, como foi uma pandemia, de ter a oportunidade de repropor. Se você recebeu a vista lá atrás, não comprou e teve que comprar agora, de onde vai sair esse dinheiro? Teu fluxo de caixa. Ou você vai ter que injetar capital para você cumprir a promessa e entregar o sim. contrato. Porque senão ele vai te processar porque você não entregou a obra dele. E Pois é, não vai ele te pensar, contratou já não vai pensar no seu problema. fazendo isso, né? Então, você é quem tem que tentar antecipar os problemas. Muitas Uhum, coisas, quem começa, ele vai descobrir no dia a dia. sim, Então, assim, aqui eu comecei a ter muito esse problema com o cliente. Eu posso trabalhar isso de forma contratual, mas também posso e preciso trabalhar da forma negocial. Entender o que eu estou fazendo que está estimulando aquele comportamento do cliente. E para a maior parte dos problemas, regrar isso em contrato para que tenha garantias. Então, o que é comum de acontecer, querer mais coisas do que aquilo que está previsto, se você não está disposto a entregar mais horas, sim. delimitar muito bem no contrato e colocar coisas adicionais. Se você quiser, eu vou te falar. Isso aqui não está no contrato, eu vou te cobrar um adicional por hora de X reais. Sim. É bom até colocar isso adicional lá no contrato inicial, porque o cara já sabe. Geralmente aparece alguma coisinha. Então você já tem que ter isso previsto, É, né? se você não Que aí, fechar a porteira fazer porteira fechada, naturalmente você vai ter algum esse adicional. porteira fechada aí que o cara tá lascado, é a alma mais um pouco, né? É, então, quando você pensa em engenharia e arquitetura, Sim, o contrato ele vai te respaldar muito, mas desde que você entenda aquilo e para quem está vendendo. sim. Isso faz muita diferença. Uhum. Independentemente disso, estou na curva de aprendizado, ainda não sei para quem eu vou trabalhar, tenho um contrato. Pensando nos problemas gerais que no dia a dia vai aparecer, que é o que você vai fazer, a parte do preço, como é que o teu cliente paga. Didático isso, hein? Pessoal, vocês escutaram, hein? Comecei a minha empresa, o meu escritório. E que passou na porta, a gente está fechando. Então, eu estou na curva de aprendizado. Você não sabe qual é o seu público, você não sabe qual é o seu nicho ainda, porque você não teve tempo ali, time, e falou assim, não, é isso que eu vou fazer. Né? Então,
já desde o início, se você já tiver uma amarração jurídica ali para não sofrer ali algumas consequências, né? Exatamente. Você pode controlar o tanto que você vai pagar para aprender. Então, você trabalhar com um contrato, Que o definir pessoal fala, bem seu prende na objeto. dor, prende na dor. Ai, é Objeto, difícil, né? Prender na dor. e assim, objeto, às vezes o leigo não tem conhecimento. Chegando agora, objeto é falar o que eu vou entregar. Então, a minha proposta é fazer um projeto arquitetônico e eu não entrego projetos complementares. Eu É limito que o isso no caminho é contrato. sinuoso, né? Então, mesmo assim, não aprende na dor. Mesmo que você tenha contrato, tudo, o caminho é sinuoso. Você sempre tem obstáculos ali. Coisas que você não vai ter previsto, né? Que Até é o fim da vida, né? toda a Isso aí não faculdade tem que jeito. te prepara para uma profissão, ela não te prepara para ser empresário. E o teu problema é que aqui você não está para ser o Pessoa física, né? profissional, está Você para ser o empresário. é Então, uma empresa, né? aqui você não nasceu para ser o arquiteto, você nasceu para ser um empresário que executa trabalho na arquitetura. Então, Sim. isso faz diferença de como você se comporta dentro dessa percepção. Uhum. Talvez isso favoreça o seu crescimento, talvez não. Então, depende muito de como vai lidar no dia a dia. Mas retomando, então, no contrato, definir quais são as suas obrigações de forma clara. Então, ter um momento lá que falar que eu vou desenvolver o projeto com tais características, que vai estar limitado a X horas, que na hora que eu entregar o projeto é responsabilidade do cliente, por exemplo, procurar um engenheiro para fazer os projetos complementares, porque isso não faz parte do meu serviço, ou que Sim. isso já está incorporado no meu serviço e que eu subcontrato, e que já tá já faz parte do preço. Certo. E aí eu negocio diretamente com o cliente, o profissional que vai desenvolver isso. E estando o projeto entreguei, ali acaba o meu serviço. Então, se acabar, eu preciso deixar claro que naquele momento da entrega, entreguei o projeto, o cliente validou, colhe ali uma assinatura dele que o projeto foi entregue, que está Isso é validado, importante, hein? e Da ele entrega, vai, né? e ele vai embora. Porque amanhã ninguém vai poder vir reclamar, cadê meu projeto? Você não me entregou. E muitas vezes você fez tudo certinho, você entregou, cumpriu os prazos, e o cara, por algum motivo, de má fé, ou esquecimento, ou que simplesmente perdeu, vem atrás de você e você não armazenou o projeto dele. E aí, como é que você vai fazer prova que você já entregou, que você não tinha mais responsabilidade de estar guardando? Então, isso tudo são cuidados, detalhezinhos, que tanto agrega valor para o seu cliente, Sim. porque ele vai ver Até algo anotei isso aqui mais para profissional. mim. Essa da entrega aí é fantástica, né? Ele vai ver algo profissional que tem começo, meio e fim, metodologia, só que ao mesmo tempo te traz segurança. Então amanhã, se alguém questionar, tá aqui, ó. Sim, Assinatura sua, com né? certeza. Você quer? Eu tenho aqui um armazenamento, vou te fornecer. Não Sim. tenho mais. Quer que eu refaça? E Me assim, paga. deixa eu até você falando sobre isso, eu pensei aqui, né? E os canais, assim, tipo chatbot. Chatbot é aquele atendimento virtual que fica tudo escrito lá e ele fica na nuvem. Uma conversa, alguma coisa tem validade jurídica? Ou tem que ser, olha, eu te entreguei, isso aqui é o aceite. Você assina esse aceite aqui para mim. Teria que Perfeito. ser um Eu formal vou mesmo. aproveitar seu gancho para falar que o Cara, isso é desafio muito importante, do hein? empresário ele é grande. Então, quando você pensa em dados, né? Então, eu Sim. vou trabalhar A do com dados. LGPD? Ih, Eu vou, rapaz. se eu falei que eu estou tratando dados, isso não é dado só eletrônico. Eu posso tratar os dados das Telefone, tudo. plantas, tudo que passou pelo meu contrato, eu tenho alguma responsabilidade em cuidar para que eles não vazem. Sim. Então, quando eu levo isso para um meio eletrônico, eu já tenho que pensar em autorizações e isso é importante estar desde o contrato físico e eletrônico para armazenar os dados do cliente, para trabalhar, por exemplo, com a noção do valor que ele tem disponível para investir na obra. Isso eventualmente pode me dar uma noção da capacidade financeira dele ou eventualmente ele vai até me entregar documentos financeiros para comprovar que ele consegue pagar o determinado projeto. O endereço dele, o nome, todos esses dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso em chatbot, você tem a primeira mensagem ali, falar que eu estou
pedindo autorização para tratar os dados, que a pessoa vai ter que validar aquilo, e caso ela não valide, não me autorize, eu provavelmente vou ter que parar ali com ela a conversa, porque eu não consigo realizar o meu trabalho sem analisar dados. Então, é um outro campo que eleva muito a complexidade e que todo mundo está sujeito, seja pessoa física, jurídica. Se você colheu dados, você está sujeito a ter que fazer o tratamento deles. E o cliente tem inúmeros direitos que hoje eles ainda não entendem muito bem, mas que a amplitude da comunicação tem levado mais conhecimento para eles e com o tempo vai ser um problema maior. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados já foi dada umas colheres de chá no dia a dia por causa de pandemia, guerra, eleição, provavelmente não quiseram criar a disposição, mas agora está disponível para 4 anos e ser potencializado do ponto de vista de recolhimento, já que as multas são bem pesadas. Então, ela começa de 2% sobre faturamento e é limitada. Faturamento líquido bruto. E é limitada a Nossa 50 Senhora. milhões por infração. Então, se você tiver 2 vazamentos, são 2 infrações. Uhum. Você pode chegar a 100 milhões a multa. Sim. Então, conforme o tamanho do negócio também cresce, o seu grau de risco e de responsabilidade e de necessidade de retaguarda jurídica ele só aumenta. Nossa. Pesado isso aí, hein? 2% de faturamento, Então, tudo. Bem entrando nos meios de comunicação, né? Chatbot, Instagram, Facebook. Geralmente Instagram é uma ferramenta muito usada porque você tá ali, o cara tá passeando ali, curtindo, vendo. A pessoa se interessa por uma foto, um design que você publicou, te procura, manda uma mensagem ali, você começa uma conversa e conquista um cliente. É uma ótima ferramenta, inclusive, para buscar clientes. Com certeza. E nós usamos muito, né? A Libórcio, a você Obratec, também usa o próprio bastante. estúdio aqui também, ManzaCast. Nós temos a nossa rede social. Bem legal. São ferramentas que nos ajudam muito a atrair clientes. Só que na hora que eu começo uma conversa com o cliente, eu tenho que tomar os cuidados, quais dados eu vou estar solicitando a ele e qual que é o momento que eu vou ter acesso a dados que eu tenha que ficar mais atento ao que eu vou estar, onde é que eu vou estar alocando. Eu vou usar uma nuvem, vai ficar lá no Instagram. Meu Instagram eu compartilho com a agência de marketing, tem a senha. Qualquer lá da pessoa da agência de marketing pode acessar e ver informações dos clientes que eu estou conversando. Sim. Então, aí você começa a ter a necessidade de amarrar. Mas retomando ao ponto de captação, trouxe o cliente por ali. Eu já sei como é que vai ser o convencimento dele, eu vou fazer a venda pelo Instagram, eu vou trazer ele presencialmente, eu vou fazer uma reunião virtual, então volta lá na conversa. Sim. O que você vai vender, como é que você vai vender, para quem você vai vender. Sim. E aí seria o canal de venda, né? E aí nesse momento eu fiz uma venda toda online. Você vai trabalhar com contrato físico? Não, você vai trabalhar com contrato eletrônico, não faz sentido nada da assinatura você trazer o cliente para dentro. Ainda mais se ele está em outro local. Aí você tem que mandar o contrato por correio ou um motoboy, sei lá. Ou você vai usar sistemas que trabalham com assinatura digital. Você sobe o contrato e ele é assinado de qualquer lugar. É bem prático. Que é excelente, né? Ele contribui para a Lei Geral de Proteção de Dados. Disso hoje já é reconhecido. Mas vocês têm lá, eu também tenho no meu escritório. Então assim, o pessoal pode ficar tranquilo e só tem que pesquisar a plataforma que tem as validações, que permite assinar testemunhas, como é que é o processo de assinatura, para você ter uma garantia de não ser questionado depois quem foi que assinou. Então, esse é um ponto de cuidado. Mas é bem útil. Deixa eu perguntar. Esse quem foi que assinou é aquela fotinho com RG e tal, tudo ou não? É que você tem vários meios de fazer assinatura de um contrato eletrônico. Sim. Desde a certificado digital, que é como se você estivesse assinando presencialmente no mundo digital, a ter a foto com o seu RG, que é muito comum com bancos ou CNH. Você vai abrir uma conta digital, eles vão te pedir isso. Então, são mais ou menos isso. Só que quando eu falo de um contrato de prestação de serviço, não sou eu e o banco. Sim. Sou eu, minha empresa, com o cliente
E para que eu tenha um documento possível de fazer a cobrança na justiça e economizar tempo, eu preciso de 2 testemunhas assinando. Então também preciso que o Sim, sistema me permita que essas pessoas assinem. sim. Ah, isso é bem tranquilo. As Agora, ferramentas hoje atendem essa demanda. beleza. Agora pensando aí, eu sei que vocês têm grandes clientes, grandes construtoras, né? Empreendedores, incorporadores. Fala um pouco sobre os grandes aí, as dificuldades, os cuidados, né, das grandes empresas Bem, do setor. aí a primeira coisa é fazer a distinção, né? Eu sou um construtor, sou uma construtora, ou sou uma A MZ3, no incorporadora. caso, que é cliente de vocês, né? Ela é construtora. Ela não tem a Sim, parte de incorporação hoje. Já a Coevo, ela é incorporadora. incorporadora e construtora. Tá, eles fazem os dois. Fazem os dois. E isso muda muito porque em um cenário eu terceirizo a construção de terceiro. Então, uma incorporadora me procura para desenvolver um prédio e eu construo. A minha responsabilidade está ali na parte da construção. Eu não entro na compra e venda dos apartamentos, seja lá o que for que esteja sendo vendido, e recebo pelo meu trabalho. Então, a minha responsabilidade, no primeiro momento, é com a incorporadora. Só que, por força de lei, eu também sou atraído pela responsabilidade da edificação para a pessoa física que adquirir o bem, que eu nem intermedie. Mas eu sou obrigado a ter a garantia de 5 anos perante o incorporador e consumidor daquele bem, que a construção não vai ter problemas na sua E aí integridade. gera um conflito ali ou não? Por quê? A incorporadora pegou uma construtora para fazer aquela obra. Então a construtora constrói, mas a incorporadora é dona do empreendimento. E aí deu um vício construtivo. A construtora, de quem é a responsabilidade? Ou isso tem que estar. É um Ó, conflito, né? aí, Não é um conflito isso? primeira coisa, né? Se você é construtor e está subcontratando de uma incorporadora o desenvolvimento do projeto, você tem que pensar em quais são os seus limites. Então, o que você está vendendo? A gente Sim. volta nisso. Então, até onde vai a minha responsabilidade? E sobre Ela está quais. vendendo um apartamento, Não, às vezes eu né? estou entregando um prédio de 20 andares que tem inúmeras torres, inúmeros apartamentos ali dentro, Assim, mais todo o lojas, empreendimento, vários apartamentos, todos. então. É, Sim. porteira fechada no nível de construção, estacionamento, subsolo, tudo. A edificação como geral, vamos pensar nesse padrão. Então, o que eu tenho ali de responsabilidade? Mão de obra, eu vou administrar se tiver uma reclamação trabalhista. O funcionário pode acionar a incorporadora, que é dona do empreendimento, e a construtora. A incorporadora geralmente vai querer o quê? Se você tiver reclamação trabalhista, você se entenda com os seus funcionários Sim. e arque com as indenizações e me tire dessa ação. Não quero ser parte. A responsabilidade é sua. É caso um não cumpra, o outro é juridicamente já ligado ali Aí eu ao vou, final, né? eu vou Ao construir. funcionário final. Sim, eu vou construir. Só que o projeto é da incorporadora. Eu só vou executar. Sim. Então eu tenho que deixar claro que qualquer erro de projeto não é responsabilidade minha desde que eu siga as diretrizes do projeto. Sim. Agora, se eu sou contratado para desenvolver o projeto e executar, eu também tenho atrai para mim a responsabilidade de erros sobre o projeto. Sim. E se eu não executar o projeto da forma como prevista, eu atraio para mim a responsabilidade porque eu mudei o escopo do trabalho. Eu acho que isso o cara não vai fazer. Porque Nunca se ele vai sabe, no seguir. dia a dia acontece. Não é raro a gente ver problemas relacionados a era para fazer isso, você entregou isso. Aí a pessoa olha e fala, mas você veio aqui e me pediu para fazer diferente. Sim. Cadê a prova? Onde é que isso foi formalizado que eu pedi para mudar o projeto? Então, os cuidados quando eu estou sendo construtor e contratado por uma incorporadora é deixar muito claro que alterações no curso e que são normais tem que ser tudo formalizado. Para que amanhã isso não volte contra mim, porque eu mudei uma viga de lugar que no primeiro momento ela fazia sentido estar ali e depois revisou, viu que era melhor estar em outro lugar. Mas aí é o caso de você, durante o processo construtivo, chamar ali quem é o responsável, falar, olha,
a gente pensou aqui uma maneira melhor para resolver isso. E aí você tem que fazer um as-built do projeto antes de terminar aquilo. Então aquilo tem que ser conversado, tem que ser feito, né? Com Dessa certeza. forma. Mas assim, o que acontece num empreendimento? Todos eles, tá? 100%. Estou colocando aqui 100% mesmo. Não que seja um problema de obra, mas o que acontece? Tem uma acomodação os primeiros anos, então fissuras aparecem, o vento bate ali, o prédio pode movimentar e aparecer uma fissurinha. Aí o pessoal fala, nossa, tá tudo trincando. Então, isso é uma coisa natural da estrutura, eu trabalho com estrutura. Então, aparecerem algumas coisas que você aí tem que ir lá, colocar uma telinha, fazer uma correção, tal, tudo. Né? Então, nesse caso, de quem é a manutenção? Isso tem que estar no contrato entre a construtora e a incorporadora, Com né? certeza. Ou quem vai custear material e mão de obra no pós-obra, porque isso é um custo, Com né? certeza. Perante o cliente, são as duas. Ele pode chamar a incorporadora e a construtora. Elas se resolvem entre si até onde vai a responsabilidade de uma ou vai a responsabilidade de outra. Então, mas colocando dessa forma, é muito importante que isso Esteja esteja contratado claro no entre os contrato. dois, né? Construtora e incorporadora, né? Por isso que a gente precisa saber exatamente o que eu vou vender e qual que é a extensão, porque o contrato ele vai ter que retratar isso. Se essa garantia por movimentação natural não faz parte do trabalho da construtora, ela tem que regrar isso no contrato. Sim. Ainda que seja ela própria que vá a mando da incorporadora fazer as correções. E aí ela pode até contratar isso, mas vai ter um adicional naquele momento. Sim, agora tem a lei do desempenho também, né? Que tem uma série de regras ali para seguir, as normas de quanto que tem que durar isso, quanto que tem que durar aquilo, a pintura e uma série de várias coisas ali envolvidas, né? Isso também acaba cada vez fechando mais o círculo, é claro, para proteção dos condôminos, dos proprietários, dos imóveis, tal, tudo, né? Mas algumas coisas assim que eu vejo, né? Pintura 5 anos. Cara, uma pintura não dura 5 anos. Então, o cara ali, 2 anos, ele dá uma lavada no prédio, se tiver legal, beleza. Só que, pô, já tem alguma coisinha ali. Ele tem que fazer uma manutenção nos pontos específicos, entendeu? Eu não sei se a pintura é 5 anos, tá? Tô chutando aqui um exemplo. Beleza? Então, Perfeito. bem complexo isso aí. Aí, quanto mais responsabilidades a lei te dá, né, para executar, porque pode ser incorporadora, pode ser construtora, pode ser os dois. Então, limitar até onde vai uma, até onde vai outra, porque você entra no projeto de construção, que é a obrigação da construtora trabalhar com a compra de todos os materiais e ela vendeu esse serviço. Então, qual que é a qualidade da tinta que eu vou colocar para atender essa demanda? Sim. Porque senão eu vou ter que fazer a pintura do prédio 2 vezes durante 5 anos para conseguir entregar a garantia de pelo menos 5 anos, Sim. se fosse para a pintura. Então, tudo isso ele tem que ser pensado no momento da contratação. Certo. Então, as construtoras têm que tomar esse cuidado. Agora, o outro lado, né, a incorporadora, se ela constrói, então ela tem os dois desafios. Cuidar da venda, Sim. cuidar da saúde financeira para entregar o empreendimento, porque senão ela vai trair responsabilidade por quem comprou e ela não entregou. Sim. Então ela precisa ter um contrato muito bem feito com os clientes, falando das entregas, prazo. Sim. Não raras vezes não se cumpre os prazos. Uma série de contratos. Trabalhar né? com a afetação do empreendimento para garantir que os valores empenhados ali não vão ser direcionados para outro, que isso inclusive favorece na percepção do cliente o interesse pela compra, porque ele sabe que o dinheiro que ele está pagando ali vai ser direcionado realmente para o empreendimento que a gente está Na verdade, quando você monta um empreendimento, você abre um CNPJ para ele, né? Então, todo o dinheiro está empenhado ali naquele CNPJ. Então, você não pode misturar. Não necessariamente, nem todo mundo trabalha com a sociedade de propósito restrito para fazer a construção. Faz no CNPJ da própria incorporadora e ela está gerando 10 empreendimentos ao mesmo tempo. Então, a afetação passa a ser importante.
E ainda que eu monte a SPE, eu E aí tenho que o dinheiro fazer. tá todo misturado ali. Eu tenho que fazer a É um afetação pouco do complexo isso empreendimento. aí, não é não? É, Do são, ponto de vista financeiro, tal, são, tudo. É lógico que ela deve, com certeza, ter todo o custo separado de tudo, tá? Mas eu já vejo isso de uma... Não com muito bons olhos, né? Porque assim, pô, é uma coisa. Porque aquele CNPJ vai vender várias coisas, vários apartamentos, vai entregar várias Uhum. para várias pessoas, né? Mas Então, se tem assim, uma mistura de vários empreendimentos e várias pessoas contratando, o capital está misturado ali, já não sei. realmente, ainda que você monte Por uma. questão de organização, eu já vejo que assim é melhor você ter o CNPJ do empreendimento separado. Uhum. Mas às vezes tem custos que a incorporadora tem a parte de administração Sim, que administra cada uma das operações, ainda que separadas. Mas sim. esse custo não está lá, ele está em cima. Então você já começa a ter triangulação de valores entre elas. É, isso acontece realmente. Por quê? Você tem a administração, que é o escritório lá, tal, tudo, e depois tem cada obra, né? Então, essa administração não é da obra, é da empresa. Uhum. Então, tem um custo ali administrativo que, pensando da forma que eu falei, você teria que ratear entre os Fazer, empreendimentos, fazer o entendeu? rateio. Por O isso que rateio é o custo fixo da empresa, né? é, Que não é do empreendimento, é do escritório, da pessoa que só, trabalha lá, tal, só tudo. que a afetação, ela garante o quê? O que é Não, afetação? Dá uma desgravidada de então, si. quando Essa você faz a afetação. afetação do empreendimento, Uhum. você coloca para terceiros que um outro empreendimento que você está fazendo não pode vir te acionar caso você não entregue aquele Assim, você empreendimento separa ele contra outro. juridicamente. Exatamente. Legal. Então, se eu estou construindo duas torres, uma eu concluí e eu vendi toda, e a segunda eu não consegui concluir por não ter recurso suficiente para terminar a obra, Uhum. esses aqui que se veem prejudicados não vão poder vir na primeira querer receber Entendi. aqui sua indenização. Então, a Beleza. afetação ela serve para essa barreira. É uma proteção muito mais para o cliente, mas que dá uma segurança para a incorporadora de dimensão de risco. Quando Sim. você não faz isso, o risco está todo concentrado na operação principal. Legal. Cara, assim, o que você, os conselhos que você daria para quem está começando, para quem tem uma construtora média e para os grandes também, que às vezes ele é grande, mas ainda não tem. Acho que assim, grande é difícil de já não ter uma organização, um jurídico acompanhando, porque o jurídico caminha junto com a empresa, né? Porque toda empresa tem suas. Quem não tem teto de vidro, né? É, com certeza. Chega um momento que você é obrigado, né? Se você não tem, você é forçado a tê-lo porque você não está tendo uma contingência ali e está surgindo um problema. Então você acaba, pela necessidade, tendo que contratar. Mas penso assim, que o que as pessoas têm que ficar sempre atentos é realmente definir de forma muito clara e transparente o que eu vou fazer, Sim, delimitar isso com o cliente, fazer um acordo muito bem feito, traduzir isso num documento que é um contrato e ter meios de entrega daquilo que sim. você prometeu e de cumprir depois com que o cliente cumpra a parte dele daquilo que foi contratado contigo. Uhum. Tomar cuidados com calote, então sempre estar atento à inadimplência, Sim, principalmente no final de obra, quando o cliente já não está tendo mais condições, ele pode deixar de pagar ali o seu boleto e você apurar um sim. prejuízo, porque a margem geralmente ela fica para o final, você vai Uhum. pagando o custo e na hora de você realmente lucrar na operação, o cliente tem um problema financeiro e você é afetado por isso. Então, É, ter, ou você até lucrou durante a obra, mas chega no final você tem que fazer um desembolso, tal, tudo. Aí também ele pode cavar alguma coisa ali, né? Não sei se essa é uma boa palavra, mas assim, eu não gostei disso aqui, por isso eu não vou pagar a última parcela, né? certamente alguma coisa ao longo de Uhum. uma obra, o cliente não vai ficar 100% feliz com aquilo. Agora, se ele vai Só se ele usar, comprar pronta, né? ainda assim ele vai reclamar de alguma coisa que ele viu depois que ele comprou.
Então, que é do ser humano. Faz parte É do do ser jogo, né? humano, exato. Então, eu tenho que ter muito claro os limites da minha atuação e definir muito bem aquilo que eu vou fazer, como é que eu vou cativar o cliente, se eu vou ser um profissional mais espirituado, né, espiritualizado, ou se eu vou ser um profissional que é a ferro e fogo, então o que está escrito aqui é o que eu vou levar, assim vai ser a minha conduta. Definir o seu perfil também e estar tranquilo com ele, porque isso direciona o perfil de venda, o perfil de pessoas que você acaba atraindo para você. E Exato. quanto mais duro a gente é, parece que mais eu atraio pessoas que vão me dar trabalho. Sim. Então, naturalmente, você vai precisar de uma retaguarda maior, porque você vai ser, tá sendo Sim. problema com o cliente ali no dia a dia. Legal, cara. Putz, acho que esse podcast aqui foi bem didático, entendeu? Para as pessoas aí esclarecerem várias dúvidas jurídicas. Para quem está começando, para quem é estudante e sonha em ter uma empresa, um escritório, ou tocar uma obra, né? Então, a gente passou por diversos assuntos ali. Muito legal mesmo. Parabéns aí, gratidão pela aula. Gostou aqui do nosso estúdio de podcast? Cara, Curtiu? adorei. Tô aqui se me É, sentindo em casa aqui no Monza Cast, é viu? bom, né? É Parabéns. legal gravar o podcast, é bom demais, A né? estrutura muito Só gostosa. faltava um pão de queijo aqui, um mineiro, pra gente comer um queijinho aqui, tomar um cafezinho, lá de Aí, Varginha, né? aí eu ia ficar o dia inteiro aqui, né? Eita, nós. Cara, Mas gratidão aí pelo convite, pela oportunidade de sim, poder estar compartilhando um pouquinho com as pessoas o nosso conhecimento. Esse é um momento que eu estou exercendo, inclusive meu propósito que é de ajudar, então com já, certeza. já Isso aqui a coloquei gente tá já dedo, contribuindo aí, né? coloquei aqui alguns assuntos que são realmente relevantes, você tem que tomar cuidado e tem que ter em Sim, vista do dia a dia, inclusive estimulando um pouquinho também, né? Saia da caixinha, pense como empresário, com ainda que você certeza. seja o operacional dessa empresa no primeiro momento, Uhum. porque isso vai fazer toda a diferença para a prosperidade, tá? Espero ter contribuído aí com a Contribuiu muito, audiência com e certeza. que eles tenham prosperidade aí na sua vida. Show de bola. Cara, vou fazer uma leitura aqui, né? Jonathan Florindo, advogado, né? É sócio, né? Associado ou é sócio Sócio. da Liborce Gomes, grande escritório, né? De advocacia, atende as empresas aí do Brasil, estão alçando até voos internacionais aí, cara. Parabéns a Libórcio, meu grande amigo Niklaus, um abraço. Também ao Marcos. Então vamos lá. Jonathan Floriano, um rapaz lá de Varginha, nasceu na roça. O pai pedreiro, a mãe uma trabalhadora, batalhadora, né? Com certeza. E assim, a pedido do Jonathan, a família teve irmãos ali, são duas irmãs, né? E aí, aquela família feliz, lá em Varginha, o pai foi para a cidade para em busca de uma vida, dar estudo, formar os filhos, né? Com esforço ali. E o Jonathan ajudou o pai ali naquela estrada, né? Naquela luta, aquela batalha da vida ali, né? E estudou, pensou assim, em um momento que o pai se lascou, em um sonho que ele teve de arrendar uma terra, tal, tudo. Ele falou: poxa, isso não é certo, vou estudar direito para que outras pessoas não sofram o que aconteceu aqui com meu pai, né? E falou que é um lifelong learning, um eterno aprendiz. E aí começou a sua jornada ali na advocacia e ele começou a trabalhar na advocacia, conheceu o Nick, trabalhava junto ali no escritório, lá em Varginha, terra de advogado, terra do ET e do advogado, né? Uhum. E o Nick saiu um pouco antes e junto com o Marcos montaram lá Libórcio e Gomes. Logo perceberam que precisavam de mais pessoas e chamaram o Jonathan para fazer parte dessa viagem aí junto nesse barco, né?
Grandes aprendizados ali. Niklaus é um mentor, um líder, uma pessoa que você se espelha nele, né? O Marcos também. Eu também me espelho muito neles, na sua empresa também. Já falei isso para o Nick. Não sei se já falei isso para vocês, né? Mas somos grandes amigos ali. E, por acaso, o Marcos conhecia alguém que já era ligado ao setor da construção civil, o seu Vicente, lá do Depósito Bandeirantes, né? E o seu Vicente falou: olha, meu filho trabalha aqui numa empresa, tal, tudo, que dá treinamentos para empresários, que foi o MBM. E aí o Marcos veio, poxa, que top, mudou a vida dele. Depois veio o Nick, depois veio o Jonathan, né? E aquela mudança aconteceu. A empresa ficou gigante, né? E aí vieram para São José dos Campos, uma cidade maravilhosa, minha querida cidade amada, né? E aqui em São José brilharam, né? Ali dentro do MBM, um monte de empresários, tal, tudo, e cresceram muito, né? A empresa ficou gigantesca, né? Muita coisa aconteceu, né? Depois a gente entrou numa parte mais de falar de empresas, né? Então, quando a pessoa começa um negócio, a gratidão a todos os ensinamentos, vou aproveitar e falar sobre isso aqui, né? Começa um empreendimento, então ela tem que cuidar do público, tanto os clientes internos, que são os funcionários, quanto os externos. Ter contratos, para você não entrar em nenhuma enrascada ali, né? Então, você, na curva de aprendizado ali, você tem que ver qual que é a sua linha, qual caminho você vai trilhar para, de repente, afinar aquele contrato ali, ficar com uma coisa mais redondinha, né? E entregar soluções aí, e dentro disso você também falou do LGPD, dos dados ali, do chatbot, Instagram, uma série de coisas que também ninguém percebe, mas está todo mundo correndo risco. Então a gente está o tempo todo saindo numa fotinho, tirando uma fotinho, na obra, com o cliente, em todos os lugares, que a rede social faz parte da vida nossa, né? E ali uma complicação jurídica pode acontecer, né? Então isso tem que estar bem claro, talvez no contrato inicial lá com o cliente, você já deixar essa linha escrita que você vai fazer isso, né? Para não se lascar em determinado momento, né? Das grandes construtoras aqui, você falou do contrato, da incorporadora, a afetação, que é separar juridicamente cada empreendimento para que se um empreendimento não der certo, não afetar os demais aí da construtora. Cara, acho que o nosso papo aqui foi rico, maravilhoso, foi iluminou aqui a cabeça das pessoas, contribuiu com a sociedade. Gratidão aí, Jonathan, e foi maravilhoso mesmo, cara. Parabéns. Valeu. Valeu, meu querido. Gratidão. Pessoal, fantástico aqui. Liborce Gomes, Jonathan, Florindo, né? Valeu. Até o próximo ManzaCast.